Olá pessoal, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Sim? Beleza. Só mutar aqui todo mundo. Beleza, pessoal, boa noite para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma nossa sessão do canal de análises. Hoje é dia 10 de julho de 2019, ainda é 10 aqui para mim na Espanha. Para vocês, ainda falta quase 5 horas para terminar o dia 10, né? E vamos ver o que está acontecendo no mercado hoje. Eu me atrasei um pouco, alguns problemas técnicos aqui, mas já consegui resolver. Não estava conectando o WhatsApp para me mandar mensagem para vocês. Bom, começamos pelo EURUSD. Candle de alta de força compradora. Comentei no vídeo de ontem, que inclusive eu falei disso. O tema do vídeo de ontem que eu postei no canal de análise foi exatamente isso, onde eu falei que palpite não é trade, né? E eu falei que o EURUSD estava com cara de alta. Para quem não viu, basta ver aí. E subiu. Era um trade de acordo com a minha estratégia? Não, não era. Porque não se enquadra. Mas, né, aí basicamente o mercado fez esse movimento de alta. Pode ser que exista uma entrada de força compradora, me interessa bastante. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. GBUSD também respeitando, pelo menos temporariamente, esse ponto de suporte. Podemos ver ponto de suporte aqui e aqui já uma possível virada, inversão de tendência de queda para alta a partir do ponto de suporte. Isso ainda não é um critério para uma entrada de acordo com o meu sistema de negociação, porque ele não toma o formato de um pin bar ou de um estilingue. Então, por enquanto, estou fora. Quero ver os próximos dias. Seria bem legal se o GBUSD fizesse um padrão de candle mais ou menos desse formato. Um candle que abriu agora, que ele fechasse amanhã, ele fechasse mais ou menos assim, ó. Seria ótimo para pensar em uma possível compra. A sombrinha, e aí me interessa sim bastante, porque está em ponto de suporte. Rejeição de força compradora é o que eu preciso para me pensar em compra. O STJPY, a partir de uma zona de resistência, esse ponto aqui atrás foi suporte, aqui foi resistência e aqui resistência. O candle de hoje é um engolfo, porque ele engoliu o candle do dia anterior. Ainda assim, não gostei dessa sombra que ele deixou para o lado de baixo e também não chega a ser um candle exatamente dissonante, tá? E por isso eu não vou entrar. Eu vejo sim que existe uma boa possibilidade de queda no STJPY. Deixa eu ver mais um detalhe aqui. Semanal, linha de tendência de alta por aqui, mais ou menos, né? Fez um rompimento. Aqui está um pouco estranho também. Congestionado no mensal. Vejo que, assim, vamos lá, separando as duas coisas, separando o palpite do trade, colocando um em cada coluna, o meu palpite é que isso vai cair, tá? Mas ainda não se enquadra 100% dentro do trading plan, por causa que eu vejo uma força de venda que não está muito clara para mim. É uma força de venda, claro, mas essa sombra para o lado de baixo não está muito legal. Vou deixar até o final para ver a correlação com os demais pares. O SDCAD, entrada de força vendedora, muito parecido com o STJPY, o candle de hoje. Eu espero sim uma oportunidade de venda no STCAD, mas se ele voltar para, por exemplo, esse ponto de suporte, virar resistência a partir daqui e continuar o movimento de queda. Aqui onde está, não quero vender, está muito perto da mínima e eu estou fora. O STCHF, tivemos o início de um possível rompimento da linha de tendência de baixa no STCHF. O mercado fez um falso rompimento, inclusive na análise de ontem, eu comentei com vocês que esse candle, algumas pessoas já considerariam como um candle de um sinal de venda, pelo fato de ter indecisão a partir de uma zona de resistência. Eu não considero, tá? E eu também não vou entrar por causa da forma como o mercado retraiu. Eu vejo que o mercado caiu com força e ele voltou com uma força quase que igual à força de queda. E isso, para mim, fica no mínimo suspeito. Nós queremos ver uma tendência com força de queda e a retração, por exemplo, muito mais fraca, tá? E aqui aconteceu quase que uma inversão aí. Então, estou fora por enquanto. AUD-USD, candle de alta, existe uma estrutura predominante de queda, força de venda aqui, o mercado voltou, fez esse estilingue,
Pena que não foi um candle mais forte, senão teria dado uma venda a partir desse candle. Não me posicionei. E esse candle não quer dizer muita coisa, né? Ele está longe da máxima, longe da mínima, na metade do caminho, não se toma decisão, tá? E eu, por enquanto, eu tô fora. NZD-USD, pelo amor, esse aqui foi lindo, hein? Esse aqui foi o trade, um dos trades mais bonitos desse ano foi esse. Bateu cravado o take profit em 4 vezes o tamanho do stop loss. Para quem acompanha o canal de análise aí, vocês estão acompanhando, sabe que as oportunidades, pelo menos de acordo com a minha visão, elas têm diminuído nos últimos meses. E, é claro, um trade bem estabelecido, com uma relação risco-recompensa boa e tudo dentro do gerenciamento de risco é uma coisa bem legal, bem bacana a gente ver. Então, o preço de entrada foi uns 50%, a linha aqui dos 50%, stop loss 10 pips acima da máxima e take aqui embaixo em 4 vezes, tá? Relação risco-recompensa real desse trade foi de 30 a 42 pips, para sair aqui com 124. 124. Vamos ver aqui qual que foi a relação. 124 dividido por 42, 2,95 de relação risco-recompensa para esse trade. E a coisa mais interessante é que ele deu aqui o take em 4 vezes, né, aqui onde fica o meu take profit, e depois ele subiu. Esse candle é um candle de ignição de força compradora bem legal, tá? Podemos pensar em possível compra? Deixa eu ver isso aqui, tá meio suspeito essa compra. Pois é, temos alguns elementos que mostram a compra no gráfico mensal, que é essa força de compra, fez um topo duplo, retração bem mais fraca. Deixa eu olhar mais de perto isso. Eu tenho um pouco de cisma ou receio, ou não gosto muito, tá, de assim que fechou uma venda, por exemplo, eu estava vendido no NZSD, executou o take profit. E aqui já pularam a compra, da impressão que eu estou reagindo agora, né? Partindo daquela ideia de que porque o mercado pegou o take, então agora tem que inverter para o outro lado. Não é exatamente assim, tá? Então eu sempre procuro evitar esse tipo de posicionamento. Agora, se a operação está aí, não tem o que fazer. Então vemos força de compradora no gráfico mensal, o mercado caiu de forma bem interessante, freou no 61,8 dessa fibra de alta. Beleza, 61,8, subiu bastante, chegou aqui, esse ponto foi suporte, virou resistência. Lateralizou um pouco, o mercado rompeu, veio para cá, e agora, o mês passado, o mês de junho, foi esse candle de ignição de força compradora. Deu take profit na venda hoje, e temos uma estrutura de alta. Não, eu vou seguir não vou me posicionar, tá? O que eu vejo aqui, vamos lá, deixa eu explicar. Essa força compradora é bastante importante e a retração mais fraca. E agora o candle de entrada de força compradora. Isso aqui tá lindo, beleza. Só que a velocidade, a força mais importante, por enquanto, ainda é essa força de venda aqui, que ela não foi invertida. Ok? 61,8. Tá com cara de ser o 61,8 mesmo. Deixa eu ver. Exatamente, 61,8 do movimento de alta. Tá? Então, a venda que eu fiz foi aqui, sai aqui no 61,8 e agora o mercado começou a subir. Mas a estrutura ainda está uma estrutura de alta, que é essa aqui no gráfico diário. Olhando pelos demais períodos, a gente tem um pouco de noção. No gráfico semanal também, eu não vou apostar contra essa velocidade de queda estabelecida. Tá? Então, acabei de sair no NZSD, relação risco-recompensa de 2,95 para 1, ótimo, e é isso aí. Euro GBP, sombras para o lado de cima, acumulando, sombras para o lado de cima. A hora que esse negócio começar a voltar, vai voltar rápido, mas não tem nada por enquanto. Euro JPY, candle fraco, candle de irrelevância, vamos dizer assim, ou irrelevante. Candle fraco, está no formato de um pin bar, sim, mas está bem pequeno, dentro de uma congestão no meio do caminho. Estou fora. EuroCAD,
esse candle é bonito no lugar errado. É o candle certo no lugar errado. Né? Por quê? Porque eu estou esperando uma oportunidade de venda no EuroCAD. Quando ele voltar para testar esse ponto, foi uma zona de suporte. Aqui foi suporte. Fez o rompimento e agora fez um candle. Só que a retração está pequena. Essa retração precisa ser um pouco maior para que eu me sinta confortável para pensar em uma possível venda. Tá? Se nós medirmos com FIBO, vou pegar o movimento inteiro aqui, o mercado não voltou nem no 38,2. Mal tocou no 23. Então, acredito que existe espaço para ele voltar aqui, nos 50%. Aqui foi suporte, foi suporte, foi suporte, aqui virando resistência, pode dar venda. Só que tem que esperar o mercado voltar lá. Euro CHF, indecisão, tá feio pra caramba, não me gusta, né? Não me agrada pensar nesse par para uma oportunidade nesse momento, muita sombra para todos os lados. EURALD, eita menino, peraí. Está muito precoce para pensar em venda. Está muito cedo. Uma das vendas que nós tivemos esse mês foi uma venda aqui no 50% no EURALD, mais ou menos um pouquinho para baixo de 50%, e eu saí aqui em 1,6035, tá? Conforme eu falei para vocês. Foi uma operação também ao vivo do canal de análise. Então, essa operação no EURALD deu, entrei aqui em 1,6345, lembro exatamente o preço, e aqui saí eu, né, praticamente, falei para vocês também, com 308 pips, mais ou menos, 308, 309 pips, tá, nessa operação. E agora o mercado fez uma retração. É natural pensar em possibilidade de venda, já que o mercado, inclusive, fez essa velocidade de força vendedora aqui, e a retração aconteceu. Só que está muito pequena essa retração, ela ainda está curta e suspeita. Por quê? É normal a gente ver uma força de venda importante e uma retração que o mercado demora um pouco para subir para depois retomar o movimento de queda. É isso que eu procuro, tá? Esse tipo de situação que eu procuro. E aqui o movimento está muito curto ainda, então eu também tô fora, tá? Sim, foi muito legal essa operação, foi muito boa. EURNZD, também estrutura de queda se formando, retração e agora força de venda bastante importante. Candle de hoje, podemos dizer que é um candle dissonante. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui está com uma cara de marotagem. 50%. Rapaz, espera aí um pouquinho. Estrutura de queda no gráfico diário. Deixa eu ver semanal. Oh my God, deixa eu ver aqui mensal. Deixa eu voltar no EURALD. Aqui o cenário já é um pouco diferente no diário. Acumulação, aumento de força vendedora, aumento de sombras para o lado de cima, rejeição no gráfico mensal. No gráfico diário, eu não me sinto confortável para posicionar, tá? No gráfico diário, não, no EURALD. Porque a estrutura aqui está bem forte de alta, inclusive, o mercado está lateralizado próximo da máxima. No EURNZD, também existe uma estrutura de alta, mas aqui a situação já começou a mudar. Entrou o mercado, rompeu a média de 200, voltou para testar, segurou, e agora ele começou a testar de novo a média de 200, sendo que temos essa estrutura de queda com um topo mais ou menos por essa área, tá? E agora o mercado talvez vai fazer um movimento como esse. Vou analisar os demais pares que tem o euro e o NZD para sacar alguma informação a partir da correlação. GBP/JPY, nada. Água de poço, parado. ATR 64 pips, tô fora. GBPCAD, parado. Eu comentei com vocês ontem, inclusive foi daqui que eu tirei a ideia para fazer o vídeo. Era um vídeo que eu já tinha em mente, né, para fazer a separação entre palpite e trade. E eu usei o GBPCAD como exemplo. Inclusive, alguém me perguntou nas análises, nos comentários do vídeo de ontem, se o GBPCAD se enquadrava dentro do meu trading plan. Tá? E não se enquadra por causa que nós não temos um ponto de suporte forte o suficiente para dar uma
uma sustentação para uma operação de compra. Tem somente o padrão de candle, por isso eu estou fora. GBP-CHF, candle pequeno, também parado pra caramba, bem congestionadinho aí depois dessa queda importante, estou fora. GBP-AUD, estrutura de queda, retração mais fraca, mas ela está muito mais fraca, ela está pequena. Acho que o mercado tem condição de fazer uma retração um pouco melhor. Esse ponto foi o suporte aqui, talvez virar resistência e dar a venda para a gente a partir daqui. Então, não tem por que me posicionar agora, apesar de que o candle está bonitinho, né? GBP-NZD, bem correlacionado, forte movimento de queda, retração mais fraca. Esse é um candle bem bonito para uma possível venda, mas também eu acredito que o mercado tem chance de voltar mais antes de pensar em possibilidade de venda. Então, estou fora por enquanto. AUD-JPY, lateralizadíssimo. AUD-CAD, indecisão. Deixa eu ver se é um ponto de suporte. Romper no ponto de suporte aqui. Não chegou exatamente a romper ainda, mas indecisão bem grande. Não, tem muita indecisão, eu estou fora. AUD-CHF, entrada de força compradora nos últimos movimentos aqui. Esse candle de hoje mostra para a gente indecisão, principalmente, tá? O spinning top. A força é de predominante de queda, retração, só que eu acho que o mercado tem espaço para fazer uma retração melhor para depois retomar o movimento de queda a favor da tendência. AUD-NZD, candle bonito no lugar errado. Esse candle, para ele ser negociável, não deveria ter acontecido aí. Tá? Esse candle de hoje, aqui, ó, esse candle que está fechado, ele deveria ter acontecido em uma máxima de um movimento ou na mínima de um movimento, ou depois de um movimento de queda, uma retração, e aí aparece um candle como esse. Aqui o movimento é de alta, a retração aqui é mais ou menos por essa linha. Então, estou fora. Isso tá com cara de alta. Isso tá com cara de alta. Não tem uma operação, é apenas um palpite, mas eu vejo possibilidade sim de movimento de alta no NZD-JPY. Não vou comprar, já está muito claro para mim, principalmente por essa razão que eu vou te mostrar. Acúmulo, aumento de sombras para o lado de cima. E hoje o mercado, mais uma vez, foi lá e reconfirmou essa região de sombras para o lado de cima. Estou fora, não me interessa. NZD-CAD, indecisão, sombra para o lado de cima e sombra para o lado de baixo. E o corpo do candle aqui no meio. Estou fora também, não me interessa. NZD-CHF, estrutura de queda, está bem clara aqui, força de queda, retração mais fraca. Eu acredito que existe força para mais queda no NZD-CHF, só que o candle de hoje mostrou para a gente apenas nada, né? Sombra para cima e para baixo. Esse aqui é o candle de hoje, mostrando existe uma predominância de força compradora, mas não é tão mais importante do que a força vendedora. O que eu quero ver são situações ou candles onde existe uma predominância da força compradora ou vendedora para um dos lados. Então, por enquanto, estou fora. CAD-JPY, indecisão, somente, estou fora. Candle aqui, bastante sombra para cima e para baixo. CAD-CHF, eu marquei com vocês esses dias essa possibilidade de venda, assim que o mercado chegasse nessa zona de resistência. Não chegou a tocar por enquanto. E vamos ver se aparece algum sinal de venda nos próximos dias. Por enquanto, estou fora. E CHF-JPY, candle de força vendedora no lugar errado, tá? Não é o lugar onde eu gostaria de ver um candle desse. Eu gostaria de ver um candle desse formatinho aqui, ó. Esse candle aqui, por exemplo, acontecendo na mínima ou na máxima de um movimento importante. A metade do caminho é no go, né? Um sinal para ficar tranquilo aí. Não se posicionar. Eu havia comentado com vocês do Euro-NZD, que eu estava pensando na possibilidade de venda, e do STJPY, que eu iria olhar a situação, né, dos demais pares para eu ter um pouco mais de clareza sobre o movimento. Eu vou ser paciente, tá?
Nenhum dessas duas oportunidades se encaixam exatamente dentro do meu trading plan. Por quê? Porque no STJPY, o candle mais importante, que é o candle de hoje, ele é um candle meio maroto, né? Basicamente deixa uma sombra para o lado de baixo e também ele não chega a ser um candle dissonante. Então, por isso eu descarto o STJPY. E o EURO-NZD, eu só fiquei cabreiro, vou ficar meio esperto, por causa que não existe força de compra suficiente para justificar uma retração. Então, para mim, tá, eu acho que tem força para ele retrair um pouco mais uns 4, 5 candles aqui de lateralização, para depois ele retomar o movimento de queda. Então, eu também vou esperar. Hoje, não tenho nenhuma operação, não vou me posicionar em nenhuma operação. Fechar aqui. Não vou me posicionar em nenhuma operação. Apenas o Take Profit no NZD-USD, que passou aqui coisa de 3, 4 pips. Take Profit. E é isso aí. Dúvidas, perguntas e comentários? Deixa eu ver aqui o chat. Ok. Boa noite. Beleza, Letícia, eu vou dar uma olhada assim, tá? Interação pequena, ok, beleza. Bom, é isso aí então, pessoal. Daqui 40 minutos nós temos o webinário pela Active Trades e eu mando o link para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais.